O novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, chamado novo Fundeb, entrou na Constituição em agosto deste ano. A grande diferença é que, além do maior volume de recursos, ele é permanente. Mas, para sair do papel, o novo Fundeb precisa ser regulamentado. Para conversar sobre a proposta de regulamentação, eu recebo no Câmara Debate os deputados Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, e Zacarias Calil, do Democratas de Goiás. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Felipe Rigoni, eu começo para o senhor. A proposta do novo Fundeb, ela foi aprovada em agosto, mas ela é de uma proposta de emenda à Constituição apresentada ainda em 2015. Agora, quando ela foi aprovada, nós já estávamos em plena pandemia, né? E hoje, nada pode ser pensado mais sem levar em consideração os efeitos do coronavírus. E talvez a educação seja um dos pontos mais importantes. Na sua opinião, como é que essa regulamentação está sendo pensada, já considerando esse fator, que é o novo coronavírus, e todo o impacto que ele traz nas desigualdades sociais? Bom, boa tarde, Mastela. Olá, Calil. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse assunto que é tão importante para a gente, que é o novo Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, e também é o fundo que vai melhorar, de fato, o financiamento da nossa educação. Bom, o novo Fundeb ele já foi pensado na época da PEC, quando a gente aprovou a PEC, de uma maneira a, de fato, ter um efeito positivo na educação brasileira, inclusive levando em conta a própria pandemia. Então, ele tem três grandes características que vão nos ajudar. Ele é maior, ele é mais justo e ele é mais eficiente. Como assim, né? Ele é maior. A complementação da União aumenta de 10% para 23%, o que a preço de hoje dá cerca de 22, 23 bilhões de reais a mais na educação todos os anos. Ele também é mais justo. As novas formas de distribuição do dinheiro, que é o VAT, garante que os municípios mais pobres na educação brasileira vão ter um dinheiro a mais, ou seja, o dinheiro mínimo que o município mais pobre do Brasil vai receber vai aumentar, o que garante uma maior capacidade do Brasil de garantir uma educação de qualidade para os nossos alunos e alunas. E, por último, ele é mais eficiente. A gente tem uma nova maneira de distribuir dinheiro, que é o chamado VAR, que vincula a distribuição do dinheiro, a melhoria nas taxas de atendimento, a melhoria na aprendizagem, com redução de desigualdades. Ou seja, nós estamos estimulando a qualidade com equidade na educação. Aquelas redes educacionais que melhorarem as suas notas, mas de uma maneira específica, ou seja, pegando os alunos que têm um pior rendimento e ajudando eles a melhorar, essas redes serão premiadas. Então, isso vai ajudar com certeza a gente no pós-pandemia, justamente porque nós vamos precisar muito de melhorar o nosso aprendizado, de recuperar o nosso aprendizado e de melhorar a estrutura das nossas escolas. Obrigada, deputado. Deputado Zacarias Calil, o deputado Felipe Rigoni traz para a gente um fator muito importante, que é a questão de diminuir, né, o Fundeb ser voltado para diminuir as desigualdades sociais. Esse sempre foi um dos grandes objetivos do Fundeb e esse é ainda mais nesse sentido. Agora, a pandemia mostrou para a gente que a pobreza no Brasil ela é negra. Então, existe uma desigualdade social muito grande, mas a desigualdade, quando a gente analisa por raça, a gente verifica que a desigualdade no Brasil é negra. São mais negros desempregados, são mais negros com dificuldade de acesso à educação e até mesmo à saúde. O senhor é um profissional da área de saúde. Em que medida o Fundeb, a regulamentação do Fundeb, pode ajudar também a diminuir essa desigualdade? Olha, Maristela, é interessante porque é uma preocupação nossa. E pelo que o Felipe falou, o Felipe é a nossa referência, e eu gostaria até de cumprimentá-lo e parabenizá-lo, né, pela relatoria. Veja bem, eu costumo dizer que o Fundeb é o SUS da educação, porque muito se fala em equidade, universalidade e um acesso a todos, principalmente na educação básica. As crianças teriam, sim, que ter uma prioridade, né, com essa valorização, para que a infância ela seja uma infância de qualidade nas escolas.
E o que a gente vê é exatamente o contrário. A falta de investimento nas escolas públicas, né? E que as pessoas não têm acesso. Então, é um fator muito importante, porque a regulamentação ela vai trazer novas variáveis para o aperfeiçoamento do fundo, né? Como definição dos profissionais da educação, distribuição de recursos, fatores de ponderação e como eles irão funcionar, de que maneira, né, nós vamos colocar isso para funcionar. Então, o relatório que eu vi aí do recurso garante o dobro dos gastos da União na educação básica, como o Felipe falou, de 10% para 23%. E eu acho que deveria, sim, para essa desigualdade, investir muito na educação infantil, na primeira infância, que é onde a gente consegue mudar, né? Porque todos nós nascemos com o mesmo cérebro, mas você, na primeira infância, nós precisamos de quê? De interações. Isso você aumenta o número de conexões cerebrais, a informação, e a criança ela passa a ter um desenvolvimento melhor. É com isso que nós temos que investir na primeira infância. Pessoas hoje, já está provado, teve até prêmio Nobel da Economia, mostrando isso, que quando você investe na primeira infância, você se torna um adulto muito mais com conhecimento, com mais competitividade no mercado, em todos os sentidos. Né? Eu vi o projeto aí do Rigoni em relação ao S, né? As escolas, o programa S, as escolas técnicas. Isso é muito importante. Eu penso assim também, o Brasil ele não precisa de doutores, mestrado, doutorados, precisa, mas não é do jeito que está indo, mas nós precisamos de uma educação básica, nós precisamos de escola técnica, isso é muito importante. O Brasil não tem técnicos, né? Em várias outras áreas que ganhariam um salário, às vezes, muito superior a qualquer profissional de nível superior, né? Obrigada, deputado. Deputado Felipe Rigoni, o senhor falou na sua primeira participação sobre a questão de atenção às redes que me ajudarem efetivamente contribuírem para os alunos melhorarem suas notas. E aí eu trago mais uma vez agora a questão da pandemia. A gente sabe que a pandemia mostrou a desigualdade entre os estados, entre os municípios do Brasil, mesmo dentro de estados grandes, há desigualdades muito grandes entre os municípios. Como fazer a ponderação com o fator pandemia para que esses municípios que não conseguiram se desenvolver em função da inexistência de condições, até condições básicas, como a internet, não serem prejudicados na distribuição desses recursos? Perfeito. Maristela, veja, tem dois grandes fatores de distribuição aqui no Fundeb, é o VAT e o VAR. O VAT é exatamente o fator, e é o maior deles, tem 10,5% nele, da complementação da União, que vai garantir a redução da desigualdade de financiamento. Então, como é que funciona o VAT? Você ranqueia os municípios em quem tem menos dinheiro para educação, aí vai botando na escadinha até quem tem mais, e vai preenchendo com o recurso do VAT, começando de quem tem menos, até que você esgota o recurso. Então, você reduz muito a desigualdade de financiamento da educação, dando mais condições financeiras mesmo para esses municípios investirem nas suas escolas, pagarem seus professores, comprar seus equipamentos. Esse é um lado. O outro lado é o seguinte, 2,5% vai ser dado àquelas redes educacionais que, através do seu esforço, que já foi dado condição a ela por conta do VAT, né? Através do seu esforço, conseguem melhorar a aprendizagem com redução de desigualdades. E eu quero focar nessa parte de redução de desigualdades, porque não é simplesmente aquelas redes que aumentarem suas notas ganham dinheiro. Não, não é assim. É aquelas redes que aumentarem, sim, suas notas, mas de um jeito específico. Qual que é o jeito? Pegando aqueles alunos que estão mais atrás nos níveis de aprendizagem e trazendo eles mais para frente. Então, não adianta eu pegar os melhores alunos e melhorar eles ainda mais. Não vai ganhar o dinheiro. Só vai ganhar o dinheiro quem está lá atrás, que normalmente são mais pobres, geralmente são negros, geralmente são pessoas com deficiência, pegar esses alunos e ajudar eles, de fato, a melhorarem o seu aprendizado. E quem foi que teve o maior déficit de aprendizado na pandemia, Maristela? Os negros, os deficientes, os mais pobres, porque não tiveram acesso ao ensino remoto,
e não tiveram os recursos necessários para ter acesso a uma educação de qualidade durante a pandemia. Então, esses dois estímulos, um corrigindo a desigualdade de financiamento e o outro corrigindo a desigualdade de aprendizagem, vão sim nos ajudar muito nesse pós-pandemia. Obrigada, deputado. Deputado Zacarias Calil, uma outra preocupação quando se fala em educação é a remuneração dos professores, né? E o programa, a ideia agora é que haja um piso salarial profissional nacional, uma regulamentação desse piso, dos professores do ensino básico público. Exato. Como é que vai conciliar isso com os problemas fiscais que vivem estados e municípios brasileiros? Só voltando um pouquinho aí em relação à internet, que é uma coisa que eu gostaria de falar também, é um problema, porque nós, hoje mesmo, estávamos discutindo um assunto aí da telemedicina, e as pessoas têm que entender que nós não temos o remoto para todo mundo, como o Felipe falou. Isso é um problema muito sério. Nós já participamos aqui de debates sobre isso. A internet rural, essas crianças que estão nas escolas do interior, eles não têm acesso à internet, né? São o pessoal mais humilde, mais pobre, que às vezes esses dias eu vi mesmo dois assuntos que chamou a atenção na mídia nacional. Uma criança que pegava a internet do açougue na praça. Enquanto os meninos estavam brincando, ele estava ali roubando, como assim, furtando a internet do açougue. O pai fez um tablado em cima de uma árvore para que a criança pudesse fazer os deveres de casa durante a pandemia. Então, esse é um fator muito importante de desigualdade, né? E de cobrar maior transparência, sim. Aí, que é o assunto, talvez seja essa a sua pergunta, em relação aos conselhos municipais, estaduais e federais da educação, bem como existe, como eu te disse no início, o Fundeb é o SUS da educação, onde tem que ter a cobrança juntamente aos conselhos, para que, por exemplo, nós temos que ter um mínimo de 70% para os profissionais da educação básica em efetivo exercício. Então, agora, nós precisamos definir quais as categorias profissionais serão contempladas. O Felipe poderia até responder isso aí. Mas, então, é um assunto que preocupa, porque onde você coloca o orçamento, a gente sabe que existe muito problema em relação a isso. Eu acho que, não sei se é isso que você perguntou. Deputado Felipe Rigoni, nosso programa está indo para o final, então eu queria ouvi-lo também sobre essa questão da remuneração dos professores da educação básica, como garantir que isso vai efetivamente acontecer, e quero saber também como é que estão as perspectivas de votação. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, já se disse favorável a votar esse projeto, que precisa ser votado até o final do ano, na Câmara e no Senado, né? Inclusive existe uma proposta no Senado também, essas propostas têm que conversar, têm que se juntar em algum momento, e o governo também disse que tem muito interesse nisso. Com certeza, vamos lá. Bom, em relação à remuneração dos professores, primeiro um passo atrás, porque é o seguinte, o Brasil tem vários rankings de países em relação à valorização do profissional docente, valorização do professor. O Brasil, quando não é o pior, está entre os 3 piores do mundo em valorização do profissional docente. Isso tem a ver com salários, tem a ver com formação, isso tem a ver com valorização social da profissão, né? Então, é importante entender que o professor e a professora é o principal fator que afeta o aprendizado do aluno e nós temos que valorizar esse profissional. E o piso nacional, eu vejo hoje que ele tem 2 problemas. O primeiro é que ele é baixo, né? Ele não gera atratividade para a carreira. O piso nacional está em R$ 2.800 e poucos, o que não faz uma atratividade para a carreira do professor suficiente para a gente ter cada vez mais e melhores alunos querendo ser professores no Brasil. E, ao mesmo tempo, e aí é outro problema, por conta das diferenças em situações fiscais no Brasil, o aumento automático do piso, por conta das regras dele, acaba gerando problemas fiscais em vários municípios. Tem até projeções que mais 800 e poucos municípios entrarão em conflito com a LRF justamente por conta do piso. Então, o que eu acho? Assim? Isso não está sendo tratado no Fundeb, porque é uma outra lei, mas nós vamos ter que caminhar para construir uma solução em que o piso aumente em valores reais, eu não acho que é só aumentar com a inflação,
mas acompanhando a arrecadação, né, localmente, para a gente conseguir ter a valorização do profissional e a situação fiscal ao mesmo tempo sendo preservada. Sem contar que é responsabilidade do município de cada estado fazer uma carreira decente para o professor, porque não é só o piso que nós estamos falando de uma carreira que tem que ser valorizada à medida que o professor vai se formando e fazendo sua educação continuada. Ele tem que ter um aumento de salário, eu defendo isso. Isso cada município e cada estado tem que enfrentar e fazer, de fato, uma carreira decente, boa para o professor, para gerar atratividade e termos cada vez melhores professores. Em relação à votação, eu vou entregar a última versão do relatório em breve e nas próximas semanas a gente com certeza deve votar esse relatório. Assim que destrancar a pauta por conta da cabotagem, Fundeb será a próxima pauta a ser votada. Deputado, muito obrigada. Eu conversei... Oi, deputado, pois não. Poderia só complementar aí? Por favor. O que o Felipe falou? Então, em relação à sua pergunta anterior, eu acho que eu vim da escola pública. Eu estudei do primário até a universidade, até a residência médica, vim da escola pública. E os nossos professores, na época lá chamavam ginásio científico, eles viviam em tempo integral, eles tinham uma condição de vida boa, né? Hoje o professor ele tem que estar em várias outras escolas, né, para conseguir ganhar um pouco mais. Então, se você tiver um piso salarial adequado, talvez você consiga, né, um programa de cargos, salários, você manter o professor naquela unidade. Então, outra coisa, em relação à pergunta que se disse, fiscalização, nós temos que ter prazos legais para o uso dos recursos. Necessário criar regras, sim, de fiscalização, transparência, avaliação e controle desse uso dos recursos, né? Então, fazer uma avaliação periódica. Tem que ter uma avaliação periódica de que maneira esse fundo está sendo utilizado, uma avaliação das despesas, com educação nas esferas estaduais, distritais e municipais. Então, eu gostaria só de complementar isso. Perfeito. Obrigado. Muitíssimo obrigada. Bom, se você tem interesse em acompanhar o andamento desse projeto, basta você ir na página da Câmara, no alto da página você vai encontrar atividade legislativa, propostas legislativas, aí você marca PL, de projeto de lei 4372, o ano 2020, cadastre o seu e-mail e você vai ser notificado de toda a movimentação dessa proposta na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.